032 perguntou: você diz que gráfico em OTC é manipulado pela corretora, mas passa estratégia OTC. Como isso? Cara, a verdade sobre a OTC é a seguinte. Fala investidor, estratégia Target na área, eu sou o Leandro, prazer imenso se você não me conhece ainda. Eu tô aqui hoje para mais um Target Responde, que para quem não sabe, toda quarta-feira eu coloco lá no Instagram uma caixinha de pergunta para você deixar a sua melhor pergunta e eu respondo sempre aqui em forma de vídeo para vocês. Então se você ainda não segue, ó, já segue lá para semana que vem você deixar a sua melhor pergunta e bora aqui que tem muita pergunta bacana. Primeira do dia é, Cadu Castilho quer saber, qual aconselha, Pocket, IQ Option ou Quotex? Cara, excelente pergunta, tá? E a resposta é que eu uso, além dessas 3 corretoras, eu uso também a Binomo, tá? Eu uso 4 corretoras no meu dia a dia, mas a melhor disparada atualmente está sendo a Pocket Option, tá? Ela tá se surpreendendo em relação a delay, tá com muito pouco delay, muito pouco manipulação de vela, tá pagando certinho, ela tem umas funções muito bacanas que é operações mais curtas de 15 segundos, 30 segundos, até mesmo 5 segundos, então vale a pena você conferir e começar a operar lá também para diversificar seu capital. E o link tá aqui na descrição, pode conferir lá que vale a pena. Lucas Oliveira AC quer saber, o indicador funciona no MetaTrader 4 da FX Pro ou só no MT4 da Pepperstone? Lucas, o nosso indicador, ele funciona em qualquer MT4, tá? Independente da corretora, tá? A gente recomenda a Pepperstone, que a gente já usa ele há muito tempo, tá? Uma das maiores do mundo aí. A gente nunca teve nenhum tipo de problema, roda muito bem lá. Mas se você quiser rodar na FX Pro, na XM, na IC Market, você pode ficar à vontade de escolher o da sua preferência, beleza? O Debicudo quer saber, professor, suas aulas são nota 10, você é demais, porém quando opero parece que sou pé frio, o que eu faço? Irmão, primeiramente, obrigado pelo elogio, tá? Eu procuro fazer sempre o melhor lá no treinamento, eu passo realmente, entrego tudo, cara, tudo que eu vivenciei, tudo que eu aprendi, eu entrego lá pra vocês encurtarem a curva de conhecimento de vocês e poderem ganhar dinheiro muito mais rápido e evitar perdas como eu perdi muito no começo, porque eu entrei sem nenhuma instrução. Mas vamos lá, cara, o que acontece? Muito provavelmente, pra você tá errando ali dessa forma que você falou, você não encontrou ainda algum padrão de operação bom, tá? O que é encontrar um padrão de operação bom? Com o nosso indicador, a gente consegue fazer operacional de várias formas. Você pode operar retração, pode operar rompimento, pode operar reversão, enfim, vários operacionais a partir das marcações da setinha. Então, você tem que primeiro definir o que você mais se adequa, depois você tem que começar a testar na conta demo e ter a consistência primeiro na conta demo, tá? Porque muito provavelmente você está errando sempre a mesma coisa e não conseguir identificar o erro ainda. Então, o primeiro passo é ir para a conta demo, identifica o erro, depois que você identificar o erro, você vai buscar corrigir esse erro. Se não for possível corrigir, você vai adaptar e utilizar outro operacional ou outra gestão, enfim, você tem que primeiro identificar o erro, foca nisso. Souza Vega Tales quer saber, estou treinando na conta demo com o indicador target, resultado top na conta real, seria o mesmo? Vamos lá, galera, ele tá operando na conta demo, tá tendo um resultado excelente com o nosso indicador e perguntou se na conta real vai ser a mesma coisa. Cara, com certeza vai, porque o gráfico da conta real e da conta demo é o mesmo gráfico, a diferença é que você ainda tá pegando confiança, ainda tá se preparando para quando chegar no mercado real, fazer dinheiro de verdade. Então, parabéns pela disciplina, é isso mesmo, não fica nessa ansiedade de querer entrar logo e fazer dinheiro no mercado. Eu sei que todo mundo passa por isso, cara. Eu passei por isso também. Eu não tive a paciência de começar na conta demo, então eu comecei perdendo dinheiro de bobeira. Mas você que é meu aluno, você que já tá no treinamento, você sabe que eu sempre bato na tecla de, cara, começa na conta demo, aprende primeiro, depois que você aprender, você começa a ganhar dinheiro. Então, faça isso. Parabéns por já começar dessa forma que vai dar certo. O Lucas Satu quer saber, fala, Leandro, poderia falar mais sobre quais horários a Pocket não está em OTC? Lucas, seguinte, irmão, na própria corretora, quando você clica lá no par, você consegue ver as informações dele. Nessas informações você vai ver lá os horários, tá? Qualquer corretora tem essa informação, então você consegue já antecipar e programar seu horário de operação baseado no que ela coloca lá. Então dá esse confere que você vai saber os horários certinho, beleza? Hitler Fernandes 89 quer saber, depois de adquirir o indicador, qual opção você indica para a banca? Exemplo, dólar ou real? Excelente pergunta, muita gente fica nessa dúvida, pô, se eu boto minha banca em dólar, boto minha banca em real, cara, na realidade, na prática mesmo, não tem diferença, tá? O que muda é que, para quem não sabe, o valor do dólar é basicamente 5 vezes o valor do real, tá? Então isso vai ter mais um efeito emocional, que às vezes você vai estar dando uma entrada com valor que é baixo em dólar, mas em real poderia ser alto. Então, para sua mente, para você trabalhar sua mente, pode ser interessante você abrir uma conta em dólar, porque teoricamente você vai estar dando entradas com valor 5 vezes menor.
Só que na prática vai ser a mesma coisa, porque o dinheiro que está na corretora, ele não vai ter valorização, não vai ter nada. Mesma coisa se você colocar real, dólar, libra, qualquer coisa. Então, assim, veja o que você prefere, o que você se adapta mais, mas de fato não tem diferença nenhuma, beleza? O Rômulo M. Deus quer saber: as lives da turma você irá fazer outras vezes e por onde será a transmissão? Rômulo, show de bola, você já é aluno aí, parabéns pela sua decisão. Cara, seguinte, a gente faz de vez em quando lives aí, só com os alunos, tem as lives no YouTube também. A gente tá montando um cronograma top aqui, tanto só para os alunos, tá? Inclusive amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, vai ter uma live exclusiva para aluno, tá? Então, se você ainda não faz parte da família e quiser participar da live, ó, você tem aí entre hoje e amanhã para fazer parte, então não perde. Eu vou falar de muita coisa bacana, falar de projetos novos, falar sobre as operações, dar dica, gerenciamento, vou operar junto com os alunos também. Então, assim, vai ser uma live completaça somente para alunos, tá? E para quem não é aluno ainda, eu vou fazer um cronograma bacana e vou estar com uma certa frequência fazendo lives aqui no YouTube para vocês também, beleza? Alves Júnior quer saber: quando o indicador Target vai servir para os demais mercados? Cara, então, vamos lá. O indicador Target ele foi desenvolvido para opções binárias, tá? Só que já existem testes acontecendo no mercado de Forex também, que é um mercado muito relacionado. E os testes estão sendo muito bons. Eu tô testando, a minha equipe tá testando e tem alunos que já usam no dia a dia e estão tendo resultado. Mas assim, eu só vou falar de fato que funciona quando eu terminar os meus testes e eu vou trazer isso para vocês aqui. Em referente a outros mercados agora, cara, por exemplo, mini índice, cripto, etc., a nossa estratégia ainda não foi validada. Pode ser que funcione? Pode. Se você quiser testar, pode ficar à vontade, mas eu ainda não fiz esse teste. Em breve eu vou fazer e trago uma resposta para você, beleza? João Marcos de Lima Rangel quer saber: quando sai o indicador de OTC para os alunos? Cara, a gente já tá com o indicador desenvolvido e já está em teste. Só que entenda uma coisa, galera: tudo que é bom demora para ser testado e para a gente ter um resultado de fato, uma comprovação de que vai funcionar. Se o nosso indicador Target não foi do dia para a noite, demorou muito. Eu tô tentando acelerar ao máximo esse projeto, que eu sei que vocês querem operar o OTC, eu sei que muita gente não tem tempo de operar no mercado real, e a gente conseguiu aqui desvendar o algoritmo, achar uma forma de operar em OTC de forma lucrativa, mas ainda tá em teste, ainda não me sinto confortável de trazer isso para vocês, porque pode ser que tenha algum errinho de programação, alguma coisa, então a gente tem que corrigir isso tudo para depois trazer. Então assim, sobre prazo, não tem como eu dar um prazo, mas vai ser o mais rápido possível, beleza? O Weber Costa DG quer saber: ponto mais forte, resistência ou médias móveis? Cara, vamos lá, não tem um ponto mais forte, tudo vai depender do momento do gráfico, vai depender do seu operacional, mas assim, eu geralmente uso mais a média móvel para questão de tendência, tá? Para ter uma referência da tendência, da posição que o gráfico tá, a distância que o preço está da média móvel é muito importante também. Eu prefiro utilizar para zonas fortes de operação, resistência e Fibonacci, tá? E as marcações do canal de alta e de baixa também. E todas essas zonas o indicador marca de forma automática para você. Então, no meu operacional eu faço dessa forma, mas não quer dizer que um é mais forte que o outro, não, é a forma que eu me adaptei, beleza? Micael Ramos quer saber: dá para ser consistente só na setinha? Cara, essa pergunta eu recebo bastante e ela é muito importante. Então presta muita atenção aqui, cara. Olha só, o que acontece? Você consegue sim, de fato, ser consistente só na setinha, tá? Você não vai ter uma dificuldade muito grande nisso. Só que o que acontece? Por que muita gente acaba, às vezes, se dando mal seguindo setinha? Porque não tem um limite. Porque o indicador vai mandar sinal, cara, o dia inteiro. Então, na maioria das vezes acontece o quê? A pessoa começa ganhando, aí continua operando por quê? Não segue um gerenciamento, não tem uma meta, não tem nada, aí vai ter uma hora que o indicador vai errar, galera. Não tem jeito, o indicador acerta muito, mas ele também vai errar, porque não é uma ferramenta perfeita. Então, se você não tiver gerenciamento, você não vai conseguir ter resultado nem com setinha, nem sem setinha de jeito nenhum. Agora, se você tiver um gerenciamento, você colocar o número de operações certinho pra fazer no dia, analisar as notícias, que é o mínimo, dar uma olhadinha no gráfico ali pra ver se tá a movimentação boa e seguir a setinha, você consegue sim a consistência só com a setinha, beleza? Alberto SPT: passa a visão de um plano para investir a grana começando do zero. Exemplo, OB, Forex. Alberto, essa pergunta é bacana, cara, mas assim, falar um plano, eu não posso falar porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Eu posso falar como foi para mim, tá? Eu comecei em OB, porque é um mercado que a gente consegue começar com pouco e transformar esse pouco em muito. E assim que eu comecei a fazer um capital considerável dentro de OAB, eu comecei a ir para outros mercados, como Forex e cripto principalmente. Eu comecei nesses dois aqui, tá? Em paralelo eu tinha outros projetos também, não só dentro da internet, mas fora da internet. Então assim, eu comecei a diversificar o meu capital em operações, fora de operações, em negócios, em várias coisas. Então a ideia do indicador e de opções binárias é ser mais uma fonte de renda para você dentro do mercado, tá? E a gente aqui na Target vai trazer diversas fontes de renda. Nosso projeto não vai ser só para opções binárias. Nossa ideia, a gente pensa muito grande, cara. A gente quer trazer aqui muita coisa bacana mesmo. Então já tenha em mente
esse pensamento, beleza? Ange310 perguntou: fala, Leandro, poderia fazer um vídeo ensinando a fazer marcações dentro do indicador target? Irmão, eu não preciso fazer esse vídeo, que o indicador já faz as marcações automáticas para você, você não precisa fazer marcação nenhuma lá dentro. Se você não tem o indicador, você vai ter que fazer a marcação no gráfico da corretora. Agora, para você que já é aluno do indicador target, você vai basicamente olhar para o indicador, ver as marcações e vai operar na corretora. Você não precisa marcar nada no indicador target, beleza? Dan Alexandre perguntou: algumas pessoas fazem day trade ao vivo, o que você acha sobre isso? Dan, pergunta bacana. Cara, isso daí tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Eu vou dar a minha opinião sobre questão de operação ao vivo. Acho bacana quem faz, tá? Eu pretendo fazer mais, já fiz algumas aqui, pretendo fazer mais até. Só que tem um problema nisso, muitas pessoas ficam dependentes. Então vamos supor que amanhã, cara, eu decido aqui encerrar o canal, encerrar o projeto Suma do Mapa. E você tá operando só seguindo minha dica todo dia ali. Você tá dependente de mim, eu não quero que ninguém seja dependente de pessoas, tá? Por isso que eu trouxe uma ferramenta que vai te auxiliar a fazer a análise e a você fazer seu próprio dinheiro sem depender de ninguém. Você não depende só de você olhar para a ferramenta, olhar para o gráfico e fazer análise. Agora, quando você está seguindo live, copiando e colando dos outros, você vai ficar dependente da pessoa, você não vai estar de fato aprendendo, entendeu? Então, assim, é bacana até certo ponto, tá? Eu acho que quem aprende não depende. Então, é muito mais interessante você saber fazer do que você ficar no comodismo copiando e colando outras pessoas, beleza? PV Couto perguntou: tem algum livro que ajudou na sua jornada de trader? Cara, excelente pergunta, muito boa mesmo. E assim, cara, referente à parte técnica, né, a parte de marcação de gráfico, de conhecimento, isso eu consegui pegar muita informação na internet. Eu busquei muito site lá de fora, eu fiz mentoria com o pessoal lá da gringa, eu tenho muito amigo do mercado, então assim, tudo que eu aprendi de mercado, de fato, foi mais na prática, pegando o conhecimento das pessoas, não foi assim de livro, teoricamente, tá? O único livro que eu considero que eu li de mercado assim foi do Parex, que é mais voltado para ação até, não era uma coisa muito voltada para OAB, mas análise técnica, você entendeu o gráfico. Então eu peguei muito conhecimento do livro dele. Agora, sobre questão de livro mesmo, cara, uma dica que eu dou pra você: busque bastante livro de mindset, tá? Por exemplo, um livro que mudou muito a minha rotina e minha vida foi O Poder do Hábito, depois que eu entendi como que isso faz importância na nossa vida, como que isso é importante a gente ter uma disciplina, ter um hábito das coisas, você ter uma rotina. Quando eu aprendi a importância disso, eu comecei a virar várias chaves na minha vida. Quem pensa enriquece, Só uma dica da Babilônia, cara, foram vários livros voltados para mindset que fizeram completamente a diferença não só na minha vida, mas como na minha vida dentro do mercado também. Então assim, mercado não é só você entender de gráfico, cara. Entender de gráfico ali é 20, 30% que você precisa saber. Os outros 70% é a parte emocional, a gerenciamento. Então foca nessa parte também, trabalha muito sua mente, porque isso é muito importante. Outro ponto, essa pergunta eu tô até me estendendo um pouco, galera. Não é só conhecimento, não é só gráfico, não é só disciplina. Saúde, cara. Cuida da tua saúde. Pratica exercício físico, se alimenta bem, esteja com a mente tranquila quando for operar. Cuida muito, porque isso é muito importante para você no futuro também, beleza? QD Negreiros quer saber quando e por que te despertou o desejo de ajudar as pessoas. E, irmão, muito bacana a pergunta também. E, cara, chega uma hora na nossa vida que dinheiro não passa a ser mais um problema, digamos assim. A gente já consegue de forma natural que o dinheiro venha até a gente. A gente não para de correr atrás do dinheiro e o dinheiro começa a vir até a gente. Então, quando a gente chega nesse momento da vida, muitas coisas começam a não fazer mais sentido e a gente começa a realmente ver o que importa, né? O que importa nessa vida aqui? A gente deixar um legado, a gente ter boas experiências, a gente, fazer o bem, compartilhar as coisas com os outros. Então eu percebi que eu tinha uma ferramenta muito poderosa nas minhas mãos e que eu poderia compartilhar isso com outras pessoas e estar ajudando outras pessoas também. Então quando eu consegui entender isso, eu consegui de fato desbloquear da minha mente que, eu não poderia compartilhar aquilo, que eu descobri um segredo ali que eu tinha que guardar pra mim. Não, eu percebi que, eu poderia estar ajudando outras pessoas a conseguir chegar onde eu cheguei. Então, a partir desse despertar que eu tive na minha mente, eu comecei de fato a ajudar outras pessoas. Debicudo perguntou: só estou entrando em vela aqui da loja, meu psicólogo já tá no brejo, como não desistir? É muito difícil no começo, principalmente nessa parte que a gente começa a pegar uma sequência de lojas, que eu chamo de ciclo de lojas. Tem até uma aula que fala somente sobre isso no treinamento, porque foi quando eu consegui passar com êxito pelo ciclo de lojas que eu comecei a de fato entender o mercado. Por quê? No começo, cara, você vai ter vontade de desistir, você vai achar que não é pra você vai quebrar a banca, você vai que não tem jeito. É muito difícil você ter disciplina ali no começo, de fazer o que tem que ser feito, ter a disciplina, conseguir fazer todo dia. É muito difícil, cara. Se fosse fácil, tava todo mundo milionário, tá? A verdade é essa, mas é o que eu sempre penso, que eu falo pros meus alunos: cara, por que te levou a continuar? Por que você nunca desistiu? Se uma pessoa, pensa comigo, se uma pessoa consegue, você também consegue. Então você tem que focar nesse objetivo, você tem que colocar na tua cabeça que você é capaz e você tem que colocar toda a sua dedicação nisso, porque com certeza vai dar certo pra você também. Milton Florentino perguntou: vocês têm projeto para robô automatizador para fazer entrada automaticamente?
Gente, Milton, excelente pergunta, muita gente pergunta sobre isso também, que é literalmente ganhar dinheiro dormindo, né? A gente tá fazendo alguns testes aí em OAB, cara, eu já falei várias vezes aqui que eu não sou muito a favor de automação em opções binárias, porém, em outros mercados, tá? A gente tem outras operações aí, tanto no Forex quanto em cripto, que rodam de forma automática, porém, eu ainda não posso trazer isso aqui pra galera, mas quando eu trouxer também, a prioridade serão os meus alunos, que vão ter acesso a qualquer coisa da Target antes de qualquer pessoa, tá? Então, só esse ano, cara, a gente tem aí de 3 a 4 projetos grandes pra serem lançados ainda. Então, assim, eu tô trabalhando muito pra poder acelerar, porque eu quero que a galera ganhe dinheiro de verdade mesmo junto comigo, e pra isso eu tenho que demandar muito tempo e muito esforço, mas eu sei que não vai ser em vão, vai valer muito a pena. Arnaldo Muniz perguntou, quantas confluências pra pegar a operação na setinha e quais são os melhores quais gatilhos? Arnaldo, eu gravei uma aula, cara, de 40 minutos falando somente sobre isso no treinamento, então os meus gatilhos de operação estão todos lá, não vou ficar falando tudo aqui no vídeo, mas assim, sobre a setinha, eu acho muito importante você, quando for pegar a setinha, buscar pelo menos 2 confluências junto com ela, tá? Então essas confluências eu explico tudo lá no treinamento. J. Lopes perguntou, você sempre opera em M1? Cara, hoje, como eu tenho menos tempo para operar do que eu tinha no passado, que hoje eu tenho muito mais projetos do que antigamente, teve uma época que eu vivia somente de mercado de fato, então eu pegava muita operação de M5 e M15, por quê? São operações mais longas, mas geralmente são muito mais assertivas do que a M1, tá? A M1 requer muito mais experiência por conta da volatilidade, por conta de vários fatores. Só que hoje, como eu já tenho experiência e eu tenho menos tempo pro mercado, eu confesso que eu opero muito em M1, mas não opero somente em M1. Quando eu tô olhando o gráfico, vejo uma boa oportunidade em M5 ou M15, eu também opero, não tem problema nenhum em relação a isso. J. Lopes quer saber de novo, seu indicador funciona em M5 e M15 também? Funciona em M1, M5, M13, M30, H1, Week 1, mês 1, ano 1, cara, funciona em todos os tempos gráficos, tá? Desculpa a brincadeira, porque tem muito aluno no Forex que opera também em tempos mais longos, então acaba usando o indicador para M30, para H1, para H4 e ele funciona também da mesma forma, beleza? O AC032 perguntou, você diz que gráfico em OTC é manipulado pela corretora, mas passa estratégia OTC. Como isso? Cara, a verdade sobre a OTC é a seguinte, óbvio também que vai ser manipulado, como o mercado aberto às vezes também é manipulado, mas a questão é que, apesar de ser um algoritmo ali, ele vai seguir uma lógica. Obviamente não vai ser o mercado real, mas muita coisa ali faz sentido também. Então, por que eu falo que é manipulado? Porque a corretora tem total liberdade, se quiser colocar 50 velas verdes seguidas, ela vai colocar, porque ela que detém o poder sobre o gráfico. Mas, obviamente, se ela fizer isso, as pessoas não vão mais operar. Então, o OTC, ele vai ter uma lógica matemática também, ele não é uma coisa aleatória. Porém, tem que ter muito mais atenção, muito mais cautela, muito mais cuidado quando for operar, por conta desse fator, de ser um algoritmo, não se tratar do mercado real, e muitas vezes pode acabar não respeitando a análise. Basicamente, é isso que eu digo sobre a OTC. Diego Cabral 88 perguntou, e aí, mestre, sou aluno novo, e a pergunta, é possível chegar nos 7 dígitos apenas com a AB? Diegão, primeiramente, seja muito bem-vindo à família Target, você tomou uma decisão correta e vai ter muito sucesso no mercado. E a segunda pergunta, cara, é que com certeza é possível, tá aqui a prova viva disso, eu consegui. Te confesso que não é muito fácil, você tem que se dedicar bastante, você tem que realmente ter na sua cabeça que você vai conseguir, a sua mentalidade vai ser muito importante você chegar lá. Mas, cara, é possível sim. No treinamento eu passo tudo o que você precisa saber sobre isso, questão de como evitar bloqueio, de como você não ter problema com corretora, gerenciamento, do mindset, do operacional, tudo o que você precisa saber de fato para ter sucesso no mercado, eu passo dentro do treinamento. Então, como você já é aluno, cara, olha as aulas com muita atenção. Eu tenho certeza que não só você, mas os outros 2.000 alunos que eu tenho também, se seguir tudo que eu falo, cara, vão ter resultados e já estão tendo resultados como você tá vendo aí na tela, cara. A galera tá de fato conseguindo conquistar muitas coisas, não só coisas materiais, mas conquistar liberdade, que é o mais importante, conquistar felicidade, que o dinheiro, o pessoal fala que dinheiro não compra felicidade, cara, eu concordo que não compra, mas ajuda e ajuda muito você a ser feliz. Então, olha a quantidade de gente que todo dia manda depoimento pra mim, cara, é uma quantidade absurda, eu não peço nada pra ninguém. O pessoal realmente tá transformando a vida financeira através dessa ferramenta que eu trouxe pra vocês aí, e eu fico muito feliz de ver essa realização. Então, se você quiser parar de ficar nesse perde-ganha aí, cara, nessa inconsistência de ficar dando dinheiro pro mercado toda hora, quiser de fato começar a alavancar seu capital, começar a ter resultado no mercado financeiro, começar a realizar seus sonhos, proporcionar uma liberdade pra você e pra sua família, cara, para de dar mole e vem conhecer a melhor ferramenta do mercado de opções binárias desse ano aqui de 2022, tá? Da atualidade, não tô falando do passado, tô falando de agora. Então, ó, clica aqui e te aguardo lá no topo. Valeu!